A democratização do acesso à cultura e a sensibilização para a arte contemporânea são temas basilares e de caráter cada vez mais urgente, sobretudo como forma de resistência aos ataques à livre expressão artística que vem ocorrendo no Brasil. O campo da arte, para o qual a presença de espectadores no espaço expositivo é fundamental, foi duramente impactado pela pandemia de Covid-19. O que levou os criadores do projeto Arquipélago a buscar um conjunto de adaptações e reflexões sobre seus meios operacionais e de convívio, articulando a migração da arte contemporânea para o contexto digital e refletindo sobre o novo contexto que se apresenta, bem como possibilidades outras de acesso e circulação de obras. Assim, os criadores almejavam oferecer um espaço de trocas tanto intelectuais quanto afetivas. O projeto Arquipélago foi criado como forma de responder a essas demandas. A proposta é uma iniciativa do Instituto Cultural Toros, coordenado por Laura Catani, com participação de Juliana Proenço e em parceria com Munir Klant, artista e professor da FURG, para a criação e compartilhamento de conteúdo em arte contemporânea. Um dos meios mais acessíveis para uma proposta independente e profícuo para o compartilhamento de conteúdo artístico nas redes sociais online é o Instagram, plataforma centrada em imagens, mas que permite também a publicação de vídeos e textos. Foi criado o perfil Arquipélago_2020 como um espaço que oferece a artistas e pesquisadores das artes um espaço para abrigar suas referências, inquietações, processos criativos, assim como estabelecer diálogos, questionamentos e desenvolver novas criações. O nome Arquipélago se impôs como uma metáfora para refletir sobre o estado emocional no início da pandemia, um termo que indicasse a sensação de estar isolado, ilhado, de estar entre esses seres ilhas, distantes e comunicantes, através das redes telemáticas, formavam um conjunto, um arquipélago. Dada a constituição dessa identidade, outros desdobramentos assumiram a concepção de entender o usuário como um navegador, que fosse conduzido em seu percurso a outros acidentes geográficos, delta e insular. Delta se propõe ao diálogo com obras de acervos institucionais, e insular é uma proposta na qual cada participante indica um convidado que faz uma postagem especial aos domingos e serve como um porto para a chegada de novos integrantes. Arquipélago foi construído no início do período pandêmico com a intenção específica de ser contemporâneo deste e não seu intérprete. Desde sua origem, foram levados em consideração condições como o isolamento, o medo do contágio, a instabilidade sanitária e política e as consequências emocionais decorrentes dessas. Mas essas adversidades, mais do que o tema do conteúdo produzido, eram entendidas como vetores para refletir sobre o processo criativo. Arquipélago foi constituído como uma rede de afinidades artísticas, intelectuais e de afetos. Em um primeiro momento, Laura Catani, Munir Klant e Frantz, o artista que deu origem ao projeto, buscaram artistas com os quais já haviam trabalhado e cujo trabalho admiram, e Juliana Proenço convidou teóricos e pesquisadores com os quais vinha estabelecendo um diálogo crítico. Na constituição do coletivo, houve especial atenção à diversidade étnica, de gênero e social, cientes de que o campo da arte ainda carece de ações afirmativas desse tipo, muito embora os autores do projeto tenham-no feito dentro dos limites do seu alcance e cientes de suas limitações com o intuito de ampliá-lo. O primeiro grupo foi constituído por 18 participantes, aos quais a seguir se somaram mais 12. Há ainda a previsão de um terceiro grupo que deverá ingressar em breve. Cada participante tem um dia fixo na semana no qual pode publicar uma postagem, sendo que a periodicidade varia. Ao mesmo tempo em que queriam ter um estímulo para a produção de conteúdo, o que, segundo alguns participantes, foi importante para que se mantivessem motivados a criar. Os proponentes achavam importante respeitar o tempo de cada pessoa, especialmente nesse período tão conturbado. Assim, o volume de material publicado oscilou ao longo das semanas, sem nunca cessar totalmente, contabilizando 367 postagens no momento em que esse texto é escrito. As orientações para a criação de conteúdo para os artistas são abordar obras em processo e projetos em desenvolvimento,
reflexões sobre como a situação da pandemia impacta no processo criativo, ponderações mais amplas sobre arte contemporânea pelo viés de sua própria obra, referências tais como artistas, leituras, etc., que estejam sendo influentes nesse momento, e por fim, imagens de obras realizadas durante a quarentena ou trabalhos anteriores que estiverem em um contexto de releitura ou desdobramentos. Já teóricos e pesquisadores se propuseram a realizar reflexões imagéticas e ou textuais que dialoguem direta, indireta ou transversalmente com os recortes processuais apresentados pelos artistas, numa espécie de adaptação do Atlas Warburgiano à era digital, discutindo o tema e buscando analisá-lo pela perspectiva da produção artística apresentada no perfil, bem como trazendo contrapontos com outras obras contemporâneas. Buscou-se com isso fazer algo que Reinaldo Ládaga identifica em Estética da Emergência como um caldo de cultivo, uma ecologia cultural que deveria emergir da multiplicidade dos intercâmbios e dos microeventos que o sistema possibilita. Arquipélago age como um espaço onde os participantes não sofrem constrição a temas específicos. Ao ressaltar o processo criativo, as referências e reflexões se valorizam e visibilizam as particularidades, as diferentes subjetividades, permitindo mergulhar na lógica e nas pulsões de cada criador. Arquipélago é, antes de tudo, um laboratório, uma oportunidade para pensar formas de divulgação de conteúdos de arte contemporânea, ciente das adversidades dos meios digitais para esse fim, como a fugacidade da atenção ou a ausência da sinestesia diante da obra. Portanto, é incentivado aos participantes que tentem construir uma linguagem abrangente, bem como relações com imagens de outras áreas do conhecimento. Arquipélago almeja, assim, romper com o formato acadêmico da divulgação artística, se distanciando de uma linguagem excessivamente formal, em busca de um equilíbrio, ainda que nunca desprovido de certa fricção, entre as propostas de cada artista e teórico e a comunicação com públicos variados. Considerando que o Instagram é uma plataforma que abarca distintos grupos de interesse, busca-se com o Arquipélago uma forma de atingir pessoas que não necessariamente frequentam espaços culturais nem têm familiaridade com as questões da arte contemporânea. O projeto existe nesse meio entre-isolado, conceito de Ládaga para definir algo que não está totalmente inserido, nem totalmente à parte de um sistema maior, no caso, o da arte, e que podemos vincular novamente à própria ideia de um arquipélago, nem totalmente isolado, nem unido, a não ser por meios fluidos. Talvez se tenha que pensar a arte em uma realidade pós-pandêmica em meios híbridos, ocupando múltiplas plataformas que conectem o real e o virtual de forma complementar. Nicolas Bourriot afirma que a totalidade dos canais que distribuem e repercutem a informação que se torna o verdadeiro local de exposição para o imaginário dos artistas dessa geração. Há, com o projeto Arquipélago, a intenção de criar uma estrutura rizomática na qual artistas e críticos possam gerar novas conexões, saberes e entendimentos, seja como projetos, exposições, curadorias, publicações ou laços de amizade, embasada na crença de que a força de uma cena artística depende não apenas dos valores individuais, mas de potências combinativas. Criadores de Arquipélago entendem-no como um protótipo de uma série de ações e projetos de estímulo à criação que fortaleçam a divulgação da arte contemporânea em diversos meios. Esse projeto está levando a refletir sobre formas de aproveitamento no desenvolvimento das telepresenças, dos diversos meios digitais, assim como das futuras plataformas, e suas formas de integração aos reais, como salas de exposição e livros físicos. Arquipélago indica uma era do precário e da invenção, e a consciência de que esse estado não deve ser visto como algo temporário e circunstancial, mas como uma identidade, uma forma de ser, quer gostemos ou não.